Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das organelas celulares, mas antes de falar um pouco das funções dessas estruturas, né, que estão presentes dentro do interior da célula, né, que estão mergulhadas aí dentro do citoplasma da célula, nós vamos entender o que são organelas, né? Então, primeiramente, pessoal, nós vamos entender que uma célula, ela possui três principais estruturas. Uma célula eucariótica, elas possuem três principais estruturas, né? Que no caso seria a membrana plasmática, que é essa estrutura que envolve a célula, que delimita a célula, que impede que essas estruturas, né, vazem para fora. Então, é um componente que delimita a célula, protege toda essa substância do interior, né? Nós também temos o citoplasma, que é uma substância aquosa, gelatinosa, que fica aqui no interior da célula. Todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, elas estão mergulhadas, elas estão contidas nesse citoplasma. Então, é como se eu pegasse lá, o citoplasma é como se eu pegasse lá um copo com água e colocasse uma colher de açúcar, uma colher de sal, uma colher de farinha, uma colher de óleo, né? Aquilo ia ficar uma substância aquosa, né? Formada por vários componentes. A mesma coisa é o citoplasma. O citoplasma é formado por proteínas, lipídios, sais minerais, água, proteínas, né? Vitaminas, acho que eu já falei. Então, são substâncias que compõem o citoplasma, né? Ela fica nessa região do interior da célula aqui. E o núcleo, que é essa região onde contém o DNA do indivíduo, né? O DNA é aquela estrutura, né, que contém todas as informações do indivíduo, né? Todas as informações do animal, ou todas as informações da planta, ou todas as informações do protozoário está contida no seu DNA. O determinado ser vivo só pode ser daquela forma que ele é devido ao seu DNA. O DNA aqui vai dizer que jeito que é esse organismo, né? Então vamos lá. Uma célula animal, ela tem algumas diferenças da célula vegetal, né? Até porque a célula animal vai formar os animais e os protozoários, e a célula vegetal forma aí as plantas e as algas, né? Então elas contêm aí algumas pequenas diferenças que eu vou falar para vocês agora. A primeira delas são os centríolos, que são essas estruturas aqui. Os centríolos, pessoal, nós vamos ver mais detalhadamente adiante, que os centríolos eles têm a função aí, eles ajudam, eles coordenam a divisão celular, né? Eles fazem parte da divisão celular. A célula só passa pelo processo de divisão, formação de outra célula por causa dos centríolos, tá, pessoal? Então, as células, não sei se vocês sabem, as células se reproduzem. Provavelmente vocês sabem que nós contemos aí aproximadamente de 65 a 70 trilhões de células. Todos os dias no nosso organismo morre de 5 a 6 mil células, e essas células são repostas. Repostas de que maneira? Pela divisão, pela reprodução das células que ficaram vivas, né? Então, as células elas têm esse papel de reprodução, formar uma outra célula igual a ela. Então, nós temos aproximadamente 65 a 70 trilhões. Morrem por dia de 5 a 6 mil. E elas são repostas através da reprodução celular. Deixa eu voltar aqui. A primeira, então, seria os centríolos. A outra característica é que a célula vegetal ela tem esse vácuo de suco celular aqui, que ela parece uma bexiga, né? Dentro dessa estrutura a gente vai encontrar reserva de nutrientes. Reserva de água, de sais minerais, né, de proteínas, né, algumas substâncias, alguns carboidratos que a gente vai encontrar aqui. É por isso que uma planta ela pode suportar, né, sem água e sem determinados nutrientes por mais tempo do que um animal, né, porque ela tem uma reserva aí. No caso, a célula animal possui o vácuo de suco celular, mas bem pequenininho, são estruturas bem pequenas espalhadas aqui no citoplasma.
A outra estrutura que a célula vegetal tem e animal não tem, no caso, seria o cloroplasto, essa estrutura aqui, ó, esverdeada, né? Ela tem a função, pessoal, de fotossíntese. É por causa dessa estrutura que a célula vegetal, que no caso são células que compõem plantas e algas, elas conseguem realizar fotossíntese, né, a produção de energia. Também temos aqui essa estrutura esverdeada por fora, né, que no caso seriam aí a parede celular. A célula animal não tem parede celular, né? A parede celular faz com que a composição dos organismos por essa célula seja um pouco mais rígida. Então é por isso que a madeira, né, ela é tão rígida do jeito que ela é, por causa dessa parede celular aqui. Então essas são as estruturas que a gente encontra na célula vegetal e não tem no animal. Primeiro, né, o cloroplasto. Segundo, aí, a parede celular. Terceiro é o vácuo, só que o vácuo ele é bem maior, né? As duas células têm, só que o vácuo da célula vegetal é bem desenvolvido se for comparado com a célula animal, né? E a célula animal tem uma estrutura aqui chamada centríolos, que a gente também não encontra aí na célula vegetal, tá? O que seriam organelas, pessoal? Organelas, se a gente for passar para o latim, né, olhar a raiz da palavra, organela significa pequenos órgãos. Então, todas essas estruturas que vocês estão vendo dentro da célula aqui, é como se fossem pequenos órgãos, são estruturas que têm uma determinada função. Todos eles têm uma determinada função dentro da célula, todos eles trabalham, todos eles desenvolvem algo. Então, nós vamos ver que as organelas são estruturas envolvidas por membranas. Todas as organelas têm uma membrana que envolve, uma película, tipo como se fosse uma película que envolve a determinada estrutura. É tanto que depois, mais adiante, a gente vai ver quais são as organelas e as não organelas, ou seja, tem estruturas que são envolvidas por membrana, ela ao redor dela tem uma membrana envolvendo, e tem outras estruturas que não têm essa membrana. As que têm a membrana é chamada de organelas, e as que não têm são não organelas. Então nós vamos ver algumas hoje, né, porque senão o vídeo vai ficar bastante extenso, e aí na próxima aula a gente vê as próximas, né? Então a primeira, gente, que nós vamos ver é o chamado retículo endoplasmático granuloso, que é essa estrutura aqui, né, vinho. Tá? Não que ela seja dessa cor, né? Ela foi colorida para facilitar o nosso entendimento. Então, aqui estaria o núcleo, o retículo endoplasmático granuloso e o retículo endoplasmático não granuloso. Né? Ó, núcleo, retículo endoplasmático granuloso, terminando o granuloso, inicia-se o não granuloso ou agranular. Tem alguns livros que traz a palavrinha, em vez de não granuloso, agranular, né? Ó, granuloso, agranular ou não granuloso. Tem determinados livros também que vocês vão encontrar retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, mas esses termos já caiu por terra, tá, gente? Os termos mais utilizados agora, né, seria granuloso e não granuloso. Pessoal, mas por que essa estrutura é chamada de granuloso? Ele é chamado de granuloso porque ele contém ribossomos, que são algumas estruturas que são aderidas à parede. Tá vendo essas bolinhas que estão grudadas aqui? Então, são ribossomos, né? Os ribossomos, a função dele é, no caso, produção de proteína para a célula. Os ribossomos produzem proteína. E o retículo endoplasmático granuloso ele também vai produzir proteína juntamente com os ribossomos. Então, ele se une com o ribossomo para produzir proteínas. Então, ó, vocês podem observar nesse desenho aqui, da parte superior, que tem algumas estruturas espalhadas aqui, alguns pontinhos que estão representando quem? Os ribossomos. Então, existem ribossomos aderidos, né, ao retículo endoplasmático granuloso, e existem ribossomos soltos ali, ó, no citoplasma. Qual que é a diferença? O ribossomo que estão solto aqui no citoplasma, a função dele é produzir proteínas para dentro da célula, para ser utilizado dentro da célula, ou então para compor a membrana plasmática, que é essa estrutura aqui, ó,
meio que alaranjada, mesmo avermelhada aqui, né? Essa estrutura aqui é a membrana plasmática e ela contém alguns tipos de proteína. Produzida por quem? Pelos ribossomos, né? Então, proteínas usadas pela célula vão ser produzidas nos ribossomos. Agora, as proteínas que vão ser mandadas para fora da célula, normalmente para ser utilizado em um outro órgão, elas são produzidas aqui pelo retículo endoplasmático granuloso. Exemplo, nós temos um órgão chamado pâncreas. O pâncreas, ele produz aí alguns tipos de proteína que vão ser utilizados no processo de digestão, que no caso seria a amilase, que vai digerir amido, protease, que vai digerir proteínas, e lipase, que vão digerir aí lipídios. Tem mais? Tem, mas vou citar só esses três. Essas três são proteínas produzidas pelas células do pâncreas. Fica dentro do pâncreas? Não. Essas substâncias, essas proteínas que são produzidas pelos retículo endoplasmático granuloso do pâncreas, vão ser mandadas para fora da célula, e nisso mandado para fora do pâncreas, e o pâncreas vai encaminhar isso lá para o intestino delgado, para a primeira parte do intestino delgado, chamado duodeno, onde ocorre a parte final da digestão dos alimentos. Então, a função do retículo endoplasmático granuloso é produzir proteínas que vão ser lançadas para fora da célula, que vão ser usadas fora da célula, provavelmente em outros órgãos. Tem mais? Tem, mas por enquanto eu vou citar só esse exemplo, né? O exemplo do pâncreas, que possuem aí retículo endoplasmático granuloso, que produzem proteínas que vão ser lançadas para fora da célula. Certo? Terminando o retículo endoplasmático granuloso, que vocês estão vendo aqui no desenho, inicia-se o retículo endoplasmático não granuloso, ou agranular, né? Ou liso, mas eu prefiro que vocês digam não granuloso, tá? Então, a função dessa estrutura, gente, primeiro, é produzir alguns tipos de lipídios, porque a gente pode ingerir lipídios, né? A gente ingere lipídio, óleos e gorduras, né? Através da carne que a gente consome. A gente pode ingerir um lipídio, por exemplo, através do amendoim, da castanha, do abacate. Mas o nosso organismo também produz determinado tipo de lipídio. Quem produz? O retículo endoplasmático não granuloso. E eles vão ser utilizados para quê? Para a produção de hormônios. O nosso organismo ele é formado por hormônios, né? Hormônios sexuais. Não sei se vocês já ouviram falar, né, na progesterona, no estrogênio, que são hormônios aí, né, da mulher, e que tem a testosterona, né, que são hormônios masculinos. Então, quem é que produz? O retículo endoplasmático não granuloso. Então, ele está lá no testículo do homem e no ovário da mulher. As células desses dois órgãos que eu acabei de falar para vocês contém o retículo endoplasmático não granuloso mais desenvolvido do que nas outras células. Por quê? Porque ele tem uma determinada função, né? Produção de determinados tipos de substâncias que vão produzir, que vão ajudar na produção dos hormônios, tá? A outra função, outro exemplo também, é no fígado. O retículo endoplasmático não granuloso no fígado, ele também é muito desenvolvido. Por quê? Porque eles têm a função, pessoal, de neutralizar substâncias tóxicas. Por exemplo, você se contaminou com um agrotóxico. Aonde é que vai ser neutralizado aquele agrotóxico que está na sua corrente sanguínea? No fígado, né? Tomou antibiótico. Nem todos os componentes do antibiótico são saudáveis. Ele vai entrar no nosso organismo para lascar com as bactérias. Então, não vai somente causar prejuízo às bactérias, né? Pode causar prejuízo aos nossos órgãos também. Quem é que neutraliza o antibiótico? É o retículo endoplasmático não granuloso presente no fígado, né? Drogas ou álcool, tudo é neutralizado no fígado através do retículo endoplasmático não granuloso, tá? Então, essa é a função do retículo endoplasmático não granuloso. Próxima estrutura, o chamado complexo golgiense. Essa estrutura aqui também está desenhada aqui
e também está desenhada aqui, olha a posição dela. Então, eu vou mostrar para vocês delas em 3 formas para vocês entenderem. Vocês podem perceber que ela fica próxima, o complexo golgiense, ele fica próximo ao retículo endoplasmático aí granuloso. Por quê? Porque as substâncias produzidas, pessoal, no retículo endoplasmático granuloso, ela nunca vai ser lançada no citoplasma. Não pode. Jamais pode acontecer isso. Porque se ela for lançada no citoplasma, existem algumas enzimas digestivas aqui no citoplasma que acabam degradando essas proteínas, alterando as proteínas e depois as proteínas não têm função nenhuma. O que acontece? O retículo endoplasmático coloca essa substância dentro de uma vesícula. O que seria uma vesícula? Uma bolsinha, parte da membrana, parte daquela membrana. Lembra que eu falei que as organelas elas são formadas por membranas envolvendo elas? Tem determinadas membranas. Então, eles colocam numa bolsinha, numa vesícula, e essa substância produzida no retículo endoplasmático granuloso aqui, ela vai ser mandada para o complexo golgiense. Chegou aqui no complexo golgiense, olha só, chegou aqui, então o complexo golgiense recebe essas proteínas, né? Ele vai armazenar, porque às vezes não precisa da proteína. Vamos relembrar lá da amilase, protease, lipase, é toda hora que nós estamos comendo? Não. Então, o nosso pâncreas não vai precisar estar liberando essas amilase, protease e lipase a todo momento. Então, ela pode ser armazenada, né? Armazenada aqui para quando for necessário. Então, o que acontece? O complexo golgiense recebe, armazena, modifica essa proteína, mas vai modificar como? Adicionando açúcar, porque precisa de um determinado tipo de carboidrato que compõe essa proteína. Então, ele vai alterar essa proteína adicionando um tipo de carboidrato nele. Depois vai empacotar nele de novo. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que essas proteínas não podem ficar livres no citoplasma, senão enzimas que estão aqui, né, ácidos que estão aqui no citoplasma podem degradar. E depois, né, ela coloca dentro de uma bolsinha, dentro de uma vesícula, e ela vai fazer o quê? Vai mandar para fora. Tá vendo que essas bolsinhas, elas se aderem à membrana plasmática aqui e vai mandar para fora. Olha só a célula mandando essas proteínas para fora. Então, ó, qual a função do complexo golgiense, que é essa estrutura? Recebe a proteína, armazena por um tempo, né, até o determinado órgão necessitar, armazena, modifica adicionando açúcar, né, modifica, empacota, porque vai ter que colocar em uma outra vesícula, porque essa proteína não pode sair aqui, e secreta, manda para fora da célula, vai secretar, vai mandar para fora da célula. Então, essa é a função aí do complexo golgiense. Receber, armazenar, modificar, empacotar e secretar. Essa é a função do complexo golgiense. Então, aqui mais uma vez mostrando para vocês como acontece. Tá vendo? Ó, essas pintinhas verdes aqui tá como se fossem as proteínas, né? O retículo endoplasmático manda aí, né? Empacota ela, manda para o complexo golgiense, depois o complexo golgiense modifica, armazena, modifica, depois coloca dentro de novas vesículas e vai mandar essas substâncias, olha só, para fora, para o meio extracelular, para fora da célula, e aí essas proteínas vão ser encaminhadas para os seus devidos locais de trabalho, tá, gente? A próxima estrutura chama-se lisossomo. Os lisossomos, eles são produzidos pelo complexo golgiense, que é aquele que eu acabei de dizer para vocês. Dentro do lisossomo, pessoal, que são essas estruturas aqui, existem 8 tipos de enzimas digestivas. Quais são as funções dessas enzimas digestivas? É degradar aquilo que a célula pega de alimento. Tá vendo aqui, ó? Chegou um alimento aqui no meio extracelular grande que a célula precisa, ela fagocita, ou seja, ela vai lá e pega para ela, junta e traz o alimento para dentro, ó, tá vendo? A membrana plasmática,
englobando, né? Tá fagocitando, é chamado fagocitose. Então, o alimento chegou aqui perto da membrana plasmática, a membrana plasmática envolve, né? Vai envolver esse alimento e trazer para dentro da célula. Chegou aqui, o que vai acontecer? As enzimas digestivas vão começar a degradar esse alimento, liberando as proteínas, vitaminas, aquilo que for necessário, né? Ela vai degradar e vai depois enviar essas substâncias para onde for necessário, né? Para a organela que necessitar. E aí, aquilo que não prestar mais, ó, o que acontece? O que não prestar mais, aquilo, tá vendo a setinha mostrando que essas substâncias vão ser enviadas para onde ser necessário? E aí, aquilo que não prestar, que é o corpo residual que eles falam, a célula vai mandar para fora, para ser eliminada pelos rins ou pelo fígado que vai degradar, ou qualquer órgão aí que faz o papel de limpeza do nosso organismo, né? Então, ó, aquilo que não presta, aquilo que não serve mais, aquilo que não vai ser necessário mais, é mandado para fora. Esse processo de mandar essas substâncias, esses resíduos para fora da célula, é chamado aí de exocitose, tá? Ou plasmocitose. Exocitose, eu gosto mais de usar a palavra exocitose. Então, ó, fagocitose, ocorre a digestão, porque a função do lisossomo é digerir, né, os alimentos que a célula absorve, né, envolve, fagocita para dentro dela. Depois que é absorvido todas as substâncias, mandado para os seus devidos lugares, esses resíduos são mandados para fora da célula. Outra função do lisossomo, pessoal, essas organelas que tem dentro da célula, elas ficam velhas, tá? A mitocôndria ela fica velha, né? Parte da membrana plasmática fica velha, todas as organelas ficam velhas. E aí o que o lisossomo faz? Ele envolve, tá vendo a mitocôndria aqui, ó? A mitocôndria nós vamos falar sobre ela ainda, mas ela é uma organela. Então o lisossomo envolve a mitocôndria e degrada, faz o papel de degradação. Começa a quebrar e retirar substâncias que são necessárias, aquilo que for necessário, tipo que prestar ainda, vai ser mandado para as organelas reaproveitarem. Aquilo que não for também necessário é mandado para fora da célula através de um processo chamado exocitose, tá? Então, aqui estariam, né, a representação dos lisossomos, para vocês verem mais ou menos como é o formato desses lisossomos aí. Então, função dos lisossomos são, né, a autofagia, que seria, no caso, degradar aí organelas velhas que já passou da hora, né, que não estão funcionando mais adequadamente, né, na fagocitose ou endocitose, que é trazer o alimento para dentro, né, esse alimento ele vem através de uma membrana, essa membrana aqui, ó, com o alimento, ele acaba se fundindo com o lisossomo. Então, tá aqui o lisossomo, tá vendo? Ó, parte do lisossomo e aqui parte do alimento. Eles se fundem, essas enzimas que estão dentro do lisossomo faz o papel de degradação, absorve o que tem que absorver, aproveita o que tem que aproveitar e depois manda para fora da célula, que vai ser eliminado através dos rins, né, ou fígado. Vai ter o processo lá de digestão, né, e vai eliminar, né, para fora. E também, né, esse processo de degradar, de eliminar organelas que não estão mais cumprindo com suas funções, tá bom, pessoal? Tem várias outras organelas que a gente vai falar a partir das próximas aulas, mas por enquanto é só hoje, é só isso, né, porque o vídeo já está um pouquinho grande, mas eu apresentei para vocês essas organelas aí, né? No caso, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático não granuloso, né? O complexo golgiense e o lisossomo. E também falei um pouquinho aí a respeito do ribossomo, que não é uma organela, mas é uma estrutura celular que tem as suas determinadas funções. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu estou à disposição. Tanto no WhatsApp, né? Melhor conversar no privado se você tiver com alguma dificuldade, com vergonha de falar. Não precisa ter vergonha, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu colega. Se preferir entrar em contato comigo no privado, pode ser também, tá, gente? Um grande abraço, um ótimo feriado, né, amanhã.
Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, tá bom? Grande beijo e até a próxima.